só fazer encomenda com qualquer trabalhador da casa, com o Juca, tá bom? Garantam aí, porque são unidades limitadas por domingo, porque a gente também não abre assim um número muito grande, porque a gente quer garantir a qualidade que a gente oferece a vocês, tá bom? Então, dito isso, vamos dar início à tarefa da noite. Hoje nós recebemos o nosso querido amigo Pedro Gavioli, da cidade de Serquilho. Como eu coloquei no Face, ele é dirigente da Casa Espírita Nosso Lar, lá em Serquilho. Há quantos anos já? 34. Nossa, não era nem nascida. 34 anos já que ele dirige a casa lá em Serquilho, né? Então, com certeza, ele tem um conteúdo muito vasto para dividir conosco e nós vamos aproveitar bastante o tema que ele vai trabalhar hoje, o jugo leve. Então, para que a gente comece harmonizados, conectados, vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Pai Maior, que nos permitiu estarmos aqui reunidos, rogando que nós possamos carregar mais amor em nossos corações, menos julgamentos das atitudes alheias, que possamos ter mais perdão para com o próximo e conosco mesmo, e que possamos aproveitar as lições que serão transmitidas para nós através da explanação do nosso companheiro, aproveitar as energias que estão sendo distribuídas para nós aqui pelos benfeitores espirituais, para que possamos retornar aos nossos lares com o coração e com o espírito mais leve. Que assim seja. Caríssimos irmãos, irmãs, amigos, presentes, demais que nos acompanham pelos meios de comunicação, nossos votos de muita paz. Nós trouxemos hoje uma proposta de Jesus. Todo o ensinamento de Jesus é uma proposta para nós. E todos os seus ensinamentos, eles sempre foram feitos por parábolas, quer dizer, histórias. E fica muito mais fácil para o entendimento, para a gente absorver aquilo que Jesus queria nos passar. E nós abordaremos hoje o assunto que está em São Mateus, no capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, que ele fala do jugo leve. E parece assim um tanto simples, mas ele é muito profundo. E quando nós realmente necessitamos, nós temos a quem recorrer. É quando nós, quando muito criança, totalmente dependentes dos pais, e nós passamos por alguma dificuldade, onde nós corremos? Para os pais. Se alguém quer bater em nós, para os pais. Se estamos com dor, os pais. Assim somos nós quando na fase adulta nós vamos até Jesus. Então, o jugo leve, eu vou ler essa parábola, quando Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que sofreis, estáis sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que eu sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. E está em São Mateus. Nós começamos então a entender, a nos colocarmos nessa condição, porque Jesus falaria isto, porque sabia das nossas dificuldades, das nossas tribulações, sabia das nossas deficiências, sabia dos nossos sofrimentos, das angústias que nós encontraríamos. E todos os sofrimentos, então, que nós vemos a terra passar, os nossos irmãos, e muitas vezes nós também passamos, estamos incluídos, não somos diferentes dos demais, dores, decepções, retorno de entes queridos, perdas de valores imediatos. Tudo isso nós encontraremos consolação em Jesus.
Se nós não acreditamos em nada, a que apegar-se? Encontraremos consolação, seria na fé no futuro. E quando nós falamos do futuro, nós falamos do hoje, do agora, desse instante, mas também falamos quando nós retornarmos à erraticidade, o mundo espiritual. Porque certamente todos nós voltaremos. Há uma fila, ela está andando, não está parada, queria avisar que ela está caminhando. E você não querer, você empurra, e você vai, chega a sua hora, né? Então nós precisamos ter fé em alguma coisa, mas não basta ter fé, precisamos ter obras, para que tenha valido a nossa passagem sobre a terra. Então nós começamos a entender que a fé sem obra é morta. E nós estivemos estagiando por quase 1000 anos num mundo de trevas, do século V ao século XV, quando na Inquisição, quando nós usávamos o Evangelho de Jesus para matar, roubar, impor. Sabe como que é? E hoje nós pagamos um alto preço para a reparação, porque não vamos dizer nós que não estivemos lá nesta era, né? Então, que dizer da confiança que devemos colocar na justiça de Deus? Mas nós falamos da confiança na justiça de Deus, mas nós queremos fazer a nossa própria justiça. Nós muitas vezes queremos achar que nós somos autossuficientes e que nós não precisamos de Deus, da espiritualidade de Jesus. Nunca houve um tempo onde a humanidade precisasse tanto de Jesus. Tanto. E se há um mal na humanidade, o maior mal da humanidade é a falta de religião dos humanos. Porque não importa a religião que você esteja, desde que você tenha obras. Porque não adianta você falar que todo mundo tem que ser espírita, não vai conseguir, como ninguém vai conseguir ser todo mundo católico, o protestante, evangélico. As igrejas são escolas de Jesus. Nós precisamos começar a entender isto. Por que eu estou no espiritismo? Um dos fatores fundamentais, porque eu nunca vi o espiritismo falar mal de ninguém. E ainda ele diz assim: se houver um reflexo numa doutrina, por mais estranha que seja, um reflexo de Jesus, merece o nosso respeito. Olha só. Então, só por isso eu já estou nela e não a deixo. Porque ela iguala-nos a todos. A única diferença que temos um do outro, e muitas vezes, mesmo dentro da nossa comunidade, é aquele que ame mais, que estude mais, que seja mais modesto. Esta é a diferença, mas essas pessoas não se aparecem, elas se escondem, porque a modéstia é natural daquela pessoa que se eleva. Ela não humilha, ela serve. Então a justiça do Cristo vem ensinar aos homens as suas leis. Mas como seguir essas leis se tudo que nós vivemos parece que é contrário? Se nós estamos todos aqui, mas se nós tivéssemos, antes de sair de nossa casa, alguém ligasse e dissesse para nós: olha, tem um aniversário do meu sobrinho aqui, do seu afilhado, você não quer vir? Ah, eu acho que eu vou na palestra, eu vou terça que vem, porque, puxa vida, até não vou hoje, porque para ouvir aquele Pedro falar, então já vou escapar do Pedro, né? Nós fazemos isto porque nós não temos ainda aquele comprometimento. Nós temos um compromisso, mas não um comprometimento ainda. Mas esse comprometimento não é com a causa. A causa é você. Você é a causa. Por isso eu gosto quando no fim nós falamos de Paulo de Tarso, quando ele fala o que é caridade. Ele fala na sua individualidade, na nossa individualidade. Então as suas leis, para segui-las, você tem que querer. Mas você precisa deixar de viajar, seus programas, seus recreios, seu esporte. Você não precisa deixar de fazer nada disto.
Aí vem aquele momento que você sabe, tudo me é lícito, nem tudo me convém mais. Você começa a aprender que algumas coisas não têm mais importância na sua vida. Mas enquanto ela tiver, faça. Ela não impede que você seja um bom cristão com boas obras. Então, por que encontramos tantas dificuldades para seguir os ensinamentos do Cristo? Porque nós colocamos no ponto mais alto, como primeira coisa, no ápice de tudo, os valores imediatos. Se nós colocássemos Deus acima de tudo, tudo mais é acrescentado. Mas nós não fazemos isto. Mas a nossa vida vai melhorar, as dificuldades vão ser eliminadas? Não, ela vai continuar da mesma forma. Só que a diferença que você lida com ela é que faz você mais forte. Você sabe porque você caminha, você sabe porque está passando por isso. Então, se as leis divinas são tão claras para nós, do amai-vos uns aos outros, de não fazer ao outro que não desejamos para nós, se elas são tão claras, no amai vossos inimigos, perdoar 70 vezes 7, por que será que o ser que não espera nada dessa vida, ou melhor, por que será que nós temos tantas dificuldades em aderir isto? Será que nós somos ainda criança no sentido figurativo, espiritualmente falando? Será que nós só começamos a conhecer o Evangelho? Eu diria que nós já estamos extremamente avançados. Nós conhecemos muito. O que falta é aplicar em nós. Está faltando. E essa aplicação que nós não fazemos em nós tem consequência direta na nossa vida, no nosso cotidiano. Não temos paciência, nós não conversamos, nós não perdoamos, nós nos magoamos facilmente, nos melindramos, nós vemos alguém dizer que não gostamos. Tudo isto precisa ser eliminado. São pequenas pedras que não se vê, mas que dão grandes tombos. Então são esses pequenos obstáculos que nós precisamos começar a vencer. Os grandes está à mostra, é muito fácil. Mas para o ser que nada espera desta vida, o cético, ou que simplesmente duvida, como é que ele vive? Se Deus é ciência, quando no século V ou século XV, você não podia falar de ciência. Se uma mulher conhecesse e dominasse as ervas medicinais, ela era queimada. Se você discordasse da Igreja Católica, você era queimado, torturado. Foram 1000 anos de trevas, e nós estávamos lá. Fomos libertos disso tudo. Hoje nós temos livre acesso. Mas ainda existe o cético. Mas ele sofre tanto, porque ele olha para cima, como é que é pontual o pôr do sol, o nascente, as estrelas, a chuva, o vento, o ar. Como é que é isto? Mas eles são muito mais fáceis de entender quando eles entram pela ciência, porque Deus é ciência. E Kardec diz: se houver uma controvérsia entre religião e ciência, fique com a ciência. E Emmanuel diz ainda: se eu disser algo contrário a Kardec, esqueça o que eu disse, e fique com Kardec. E Emmanuel, o maior analista do Evangelho de Jesus, que esteve sobre a terra, depois de Jesus, pelo menos na nossa época. Então, para aquele que nada acredita e tudo duvida, as aflições abatem duramente esse ser com todo o seu peso. Mas qual é o peso que nós estamos falando que nos abate? Agonia, desespero, depressão, síndrome do pânico, desânimo.
Que coisa mais triste que você acordar de manhã e não ter coragem de sair para trabalhar. Ou você estar depressivo, estar nervoso, magoado, irritado. Tudo por ausência de Jesus. Mas eu estou colocando toda a culpa nas leis porque nós não seguimos? Sim, nós temos um código. Qual é o código de trânsito? Tem uma placa aqui e um sinaleiro. Se tiver vermelho e eu atravessar, o que acontece? Tem uma colisão e eu posso morrer. Tem um código para ser seguido. Se você entrar contramão, o Evangelho de Jesus também é um código de bem viver. Mas nós preferimos estar fora. E com isso vamos tendo grandes desastres. Individual, familiar, coletivo. Então nenhuma esperança parece suavizar a amargura daquele que nada acredita, que nada espera, que não tem uma fé no futuro. Eis o que levou Jesus a dizer, quando vendo todos nós em desespero, quando seguíamos eles nas estradas, quando esteve sobre a terra, e um daqueles dias ele disse: vinde a mim todos vós que sofrei, estáis fadigado, e eu vos aliviarei. Quando estamos extremamente fadigados, nós vemos esta casa, se nós ouvirmos uma palestra, uma orientação para nós, deixa eu ver o que quer dizer isso para mim. Nossa, eu errei. Ontem eu xinguei minha esposa, estou nervoso, chega lá, vou reconciliar com ela. Ou vice-versa. Acontece isso. Pense um pouco, se não é bem assim, é o alívio, vem o passe, vem a palavra de consolo, você pode reparar, percebe que nós sofremos pela falta de aplicação das leis dessa proposta de Jesus para nós. Não estamos falando de uma palestra, estamos fazendo uma conversa. Todos nós queremos amanhã chegar agora em casa e podermos bater um papo, fazer um evangelho no lar, assistir um programa de TV, fazer nossas orações, dormir, amanhã cedo acordar, mesmo com frio, saber que você pode ir trabalhar, que você está com saúde, que você não está enfermo. Mas se você estiver enfermo, o que ela está querendo dizer para mim? Percebe que a consolação sempre. Então percebemos que Jesus coloca uma condição à sua assistência, a felicidade que promete aos aflitos. E essa condição está na lei que Jesus nos ensinou, que é o seu jugo, que seria a observação das suas leis. Alguém de vocês já brigou com alguém, mas vamos colocar nós como algoz, tá? Não vamos fazer nós de vítimas. Pense em alguém que vocês maltrataram, ou falaram uma coisa e se arrependeram. Aí você chega num ambiente qualquer e encontrou a pessoa. Como que vocês ficam? Já aconteceu com vocês isso? Não? Comigo já. Olha, só põe a cara, finge que não vê, vira para lá, vai para cá, né? E já vi também pessoas que me maltrataram, e quando chegou, me olhou em mim, abaixou a cabeça. E eu também abaixei, porque você não tem, você errou, não é? Porque nós não observamos as leis. Chegar num restaurante, uma vez fui num casamento, as coisas na vida da gente são coisas engraçadas, né? Sentei numa mesa assim, e eu sempre muito ciumento, né? Eu olhei assim nas costas, minha mulher de frente. Nas minhas costas tinha um ex-namorado dela, que foi há 20 anos atrás. Aí eu dei um jeitinho, eu tive que sair de lá. Vou para lá, outro canto lá, e ela também já percebeu, eu vou para lá. Então essas coisas, mas bobeira. Mas a gente tem ciúme, não pode ter, né? Então, esse jugo é a lei, que é a lei suave, a lei de quando você discute. Quem já não brigou em casa e ficou sábado e domingo de mal com a esposa? Fale alguém que não fez isso. Na segunda-feira teve que conversar, perdeu o sábado e domingo.
Um ia para lá, outro para cá, outro lá, outro para cá. Para quê? Mas eu também fiz muito disso. Hoje, eu já não fazia mais. Era 10 minutos, uma encrenquinha assim, daqui a pouco eu estava conversando, meio brava assim, mas já passava, porque você vai aprendendo com as leis. E é de tanto você estudar, ler, aplicar. Você está em constante aprendizado nos estudos, você está com pessoas, a sua esposa está observando você, no que você faz, como você faz. Então, uma vez que a lei, ela impõe para nós por dever, o amor é a caridade, para si primeiro e para o próximo em seguida, isso se começa dentro de casa, simples assim. Mas parece que depois de um bom tempo, quando deveria haver uma cumplicidade maior, parece que nos afastamos mais. Por que será? Quem é o culpado? O homem ou a mulher? Os dois. Uma separação conjugal, quem é mais culpado? Os dois igualzinhos. Não há mais ou menos culpa. Os dois falham, sempre é assim. E nada acaba de hoje para amanhã. Ele vem morrendo. Se você parar e observar, há sempre tempo de reparar, né? Então o Consolador prometido para nós, essa é uma promessa que Jesus fala para nós. E esse Consolador prometido que Ele nos enviou, que na época Ele não poderia nos dizer, pois nós não o compreenderíamos, é o Evangelho, é a doutrina espírita. Percebemos hoje que esse Consolador permanece conosco eternamente através dos benfeitores espirituais, sob o comando de Jesus, nosso governador planetário. E nós não duvidemos que nesse grande barco chamado Terra, Jesus está sobre o leme. Pode acreditar. Por mais que nós pareçamos que vamos para um naufrago, Jesus está sobre o leme. E acredite, tudo no momento certo, na hora certa, as coisas acontecem e ocorrem. Nós conhecemos muito bem as leis que está no livro dos Espíritos pelo nosso codificador. Então o Espírito de verdade, que até aquele momento não poderia dizer tanto para nós, nos receber, pois não conseguiríamos nós compreendermos. Então Ele envia para nós os Espíritos da verdade, para baixar os véus desse outro mundo, dessa outra dimensão, e clareia-se para nós tudo aquilo que parecia obscuro, e mesmo os seus ensinamentos de Jesus, fica para nós bem claro. Nós começamos a entender que nós não temos mais quem culpar, senão nós mesmos. Que nós não podemos mais culpar nossos pais, porque fomos criados desse jeito ou daquele, que tínhamos os pais que precisávamos e não o que desejávamos. E aí sucessivamente, a participação deles foi efetiva. Aquele que teve pai duríssimo, nós escolhemos ele, olha o sacrifício que ele fez por nós. Talvez evoluiu, mas poderia ter evoluído mais. Então o Pai envia em seu nome e nos ensina um homem que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar tudo aquilo que vos tenho dito, disse Jesus. E esse Consolador é o Espírito da verdade, que hoje nós estamos alistados como soldados, e somos nós, os espíritas e espiritualistas, os espíritos mais comprometidos. Por isso nós somos espíritas, porque parece muito fácil você estar professando uma outra igreja qualquer, mas quando você está dentro da doutrina espírita, ela exige muito de você. Mas ela não exige só de você dentro, na sua casa, no seu ser, no seu íntimo.
no seu reconhece-te a ti mesmo, na sua reforma íntima, porque você na sua própria causa, mas nos dá as ferramentas necessárias para que nós possamos percorrer essa nossa jornada. Então, através do Consolador prometido, as cortinas se abrem e nós nos vemos como atores nesse grande palco da vida, cada qual de nós com um papel, com um trabalho a ser realizado, a ser feito, sempre para melhorar. E nós nunca vimos como hoje o planeta Terra, tão evoluído como está. Nós conseguimos levar água no norte, nós conseguimos ter energia elétrica, nós temos a medicina de ponta, medicamentos de alto poder de cura, nós temos automóveis, meios de transporte, meio de comunicação. Em quantos anos nós adquirimos isso? Em 50 anos aproximadamente, se iniciou um pouco mais. Então recordaríamos que tudo que o Cristo nos disse está acontecendo, pois o Cristo não tinha dito tudo na época. E tudo isso que está acontecendo, toda essa revolução, tudo isso que os Espíritos nos revelam, que a ciência nos revelam, nada mais, nada menos é do que uma própria revelação de Deus. Porque Deus é ciência, tudo é ciência. Então seria pela nossa infância a grande dificuldade de entender, de aplicar em nós? Seríamos nós ainda mesquinhos a ponto de virar as costas para aquilo que seja bom para nós? Como que faz? Já contei isso para vocês, mas eu vou contar de novo, alguns não estavam. Quando eu trabalhava na AME, num dia nublado, uma sexta-feira, bem garoando, um senhor na UTI, já na condição de moribundo, certamente estava desencarnando, e ele ficava com os olhos vidrados, olhando para fora. Nós fizemos a oração, e corria lágrimas dos olhos daquele senhor, e eu me perguntei, que serão essas lágrimas? Será que é de emoção, de alegria, ou de tristeza e de medo? Será que ele fez tudo, ou não fez nada? E o momento de se dar conta, não a Deus, a nossa própria consciência, não terá ninguém para nos julgar lá, nós mesmos faremos a nossa própria avaliação. Então também vinha nos recordar de tudo aquilo que tinha dito, e recordaríamos o Evangelho de Jesus numa nova era, a era do Espírito. Quantos de nossos irmãos, e muitas vezes dentro da nossa própria comunidade espírita no geral, alguns ainda seguem o Evangelho de Jesus na letra, quando o Evangelho de Jesus tem que ser entendido em espírito. Por isso que diz, o que precisa para ser juiz? Um pouco de conhecimento jurídico e bom senso. Bom senso. Percebe que o espírita, ou aquele que conhece o Evangelho, precisa ter bom senso para conhecer-se e autoconhecer. Gosto sempre de contar essa passagem, se vocês me permitem. Eu tinha 15 anos, na época, Serquilha era bem pequeno, uma empresa que eu trabalhei nela estava começando, na época eu ia trabalhar, eu comecei com 12 nessa empresa. Tinha um senhor lavando a mão no tambor assim, e eu perguntei para ele, quantos anos o senhor tem? Ele falou, 50. E eu assim comigo, mas eu pensei, nossa, que velho. E eu com 15, mas eu não tive coragem de falar para ele. Falei, vai demorar. Estou com 61.
E ele já foi, né? Certamente, né? Então você percebe como o tempo é muito rápido. Se o tempo é rápido, vamos fazer as coisas rápidas. O tempo é a única coisa que nós não conseguimos recuperar. Então possui muito dos ensinamentos do Cristo que foi esquecido. E muitos mal compreendidos, em alguns casos até alterado. E nós precisamos entender, precisamos ter fidelidade com Jesus. Nós falamos tanto das casas, nós falamos às vezes Bezerra de Menezes, André Luiz, Chico Xavier, Divaldo. Esquecemos de falar de Jesus. Ele é o maior psicoterapeuta do mundo. Então o Espiritismo vem no tempo marcado cumprir as promessas do Cristo. Tinha feito há 2000 anos atrás, trazer para nós o que nós não conseguiríamos compreender na época. Por exemplo, olha só como é interessante as leis. Aquela lei de olho por olho, dente por dente. Eu fiz uma vez um curso de ciência quântica, eu não vou dizer o autor, que era que coordenava, e ele dizia assim: Moisés é um louco. Moisés é um louco. Mas eu não conseguia entender que Moisés era um louco. Falei, ele está errado. E fui em casa, abri o Evangelho e diz lá que Moisés foi um dos maiores missionários de Jesus, que no seu tempo certo trouxe a tábua, os 10 mandamentos, e ele impôs leis civis. E ele pôs a lei do olho por olho, dente por dente. Mas como? Eu matava o filho de um amigo, o amigo matava o meu. Mas antes da lei do olho por olho, dente por dente, se alguém matasse meu filho, eu tinha direito de matar todos os filhos dele, todos os seus descendentes, ainda tomar seus bens. A lei vingança, Moisés consegue diminuir. Percebe? Quando você começa a estudar um pouco. Então nós vemos que ela é descrescente. Todo mal que nós tínhamos, que nós trazíamos, estamos bem melhores. Nós estamos falando do que precisamos buscar, mas nós poderíamos enumerar muito do que nós já temos, dos valores que vocês têm, da bondade que vocês têm, da solidariedade que vocês têm, de vocês estarem aqui com Jesus nesse momento único, de estar ajudando certamente na contribuição da casa que está sendo beneficiado para a sede. Porque o que eu mais vejo nas casas espíritas é o sufoco que elas passam para manter as portas abertas. É difícil, mas eu vejo nessa casa, como em todas, todos colaboram. E isso é que é importante, todos dando a sua parte. Então somos chamados a essa observação das suas leis. E o Espiritismo vem nos abrir os olhos e os ouvidos para essa nova era, para esse novo tempo que nós estamos vivendo. Porque hoje compreendemos os seus ensinamentos e as figuras, sem alegorias. O que na época, então, tudo para nós tinha que ter cerimônia, sinais articulados, Agnus Dei. Nós estávamos presos a rituais. A doutrina espírita nos liberta de tudo isto e diz que se há uma proteção que você pode ter dentro de você, é o bem que você pode fazer. Não há mal que o atinja para aquele que faz o bem. Então o Espiritismo veio do que aparentemente estava oculto, deixando propositadamente sobre certos mistérios. Vem enfim trazer-nos a consolação a nós, os aparentes deserdados da terra, porque não estamos deserdados, já somos um pelos outros. Ninguém consegue ir dormir se souber que o seu vizinho da direita ou da esquerda, de frente ou de trás, estiver passando fome. Vocês conseguem? Nós não conseguimos mais. Isso já é crescer espiritualmente. Então nós entendemos que a partir daí, que todas as nossas dores,
tem uma causa justa. Falando um pouco das dores, por que ela tem uma causa justa? O que ela está dizendo? Por que está nos dizendo? Por que essa enfermidade no meu corpo? Por que essa enfermidade que eu não consigo eliminá-la? Mas também tem um fim útil. Qual é? Despertar-nos, filtrar nossa alma. O nosso corpo físico, ele serve como um escoador para que limpemos a nossa alma. Porque é através do corpo que você realiza, através do corpo que você consegue ter resignação, paciência, compreensão. Se nós não estamos praticando isso, nós começamos a sofrer. Mas antes do Consolador, de que forma achar-se feliz sofrendo? Antes do Consolador, do Espiritismo, como achar-se feliz sofrendo? Mas eu também não acho-me feliz, porque se eu estiver sofrendo, eu corro para eliminar isto. Mas eu quero saber por que eu tenho isto, porque ela está me fazendo. E Leon Denis, no livro Ser, Destino e a Dor, ele diz que o maior amigo, embora indesejado por nós, é a dor, porque ela nos desperta para a realidade da vida, ela nos desperta para a realidade do espírito, porque muitas vezes, muito de nós, vivemos preso no sentido da matéria e nem sabendo até por que sofremos. E quantos de nós retornamos à pátria espiritual sem saber por que estávamos sofrendo? Então o Espiritismo mostra-nos as causas das existências anteriores, e muitas vezes nesta mesma, coisas que nós fizemos, que deixamos de fazer, porque deixamos. Então nós vamos entendendo que nós precisamos modificar, e bastante, precisamos fazer mudanças em nós. Então eu acho, só para a gente acordar, porque a gente vai sortear aí um retorno à vida espiritual, só para quem está cochilando, tá? Se nós fôssemos o Juca, está premiado. Mentira, Juca, mentira. O Juca está bem acordado lá. Fazer feijoada primeiro. Faz a feijoada. Então, eu me lembro, assim, na minha vida, as grandes dificuldades. Se eu fosse nascer hoje de novo, reencarnar de novo, eu queria nascer pobre, realmente pobre. Eu queria ter que conquistar tudo, porque é tão gostoso você buscar, você realizar. Eu queria conhecer o Espiritismo como eu conheci. Eu não consegui sair de nenhuma casa espírita, eu aprendi sozinho, lendo em casa, estudando em casa. Ia muito para a Americana, uma casa espírita que tinha lá, que me orientava muito. Uma senhora chamada Dona Idalina, uma senhora cega, e ela me orientava e me levava muito. Depois foram aparecendo os amigos, depois a gente fundou a sede, depois a gente começou a ter já um contato, depois a gente foi para Piratingui, depois conhecemos o Adilson e os demais, e a gente começou, né? Mas era interessante as coisas. Aí as pessoas dizem para você assim: como é que você fez? Você teve tanta experiência, por isso que você hoje conhece. Eu tinha assim, eu tive cada experiência, todas amargas. E umas delas eu vou contar para você ver o que é ingenuidade. Como alguém podia estar dirigindo uma casa espírita com toda essa ingenuidade? Eu estava com 3 anos conhecendo o Espiritismo. E esse senhor Arlindo, quando eu falei que fundei uma casa espírita na minha casa, ele falou: ai meu Deus, fez assim e me deu todas as obras de André Luiz. Estude André Luiz, Pedro, que você vai entender Kardec, viu? E realmente eu entendi Kardec estudando André Luiz. E é o que é o contrário, né? Mas para mim teve que ser.
E um dia, já estava a casa espírita, nós já tínhamos trabalhos mediúnicos lá em casa, apareceu uma médium, um casal de médium muito bom, fantásticos, eles assim, muito carismáticos, amigos, mas eles eram de Umbanda, eu não sabia. E estavam na reunião mediúnica, a gente fazia na mesa, e estava lá comunicando os espíritos, uma senhora lá, falou assim que ela era de Umbanda, falou: Pedro, tem uma entidade que precisa amarrar. Eu falei: então amarre. Ela se atirou no chão, começou a rolar no chão, assim. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Né? Quer dizer, é típico ainda dos nossos irmãos umbandistas. Hoje já não, acho que nem isso ocorre mais dentro, que eles também evoluíram muito. Então, você vê cada experiência que a gente passava, sabe? Experiências assim, para aprender muito mais com os erros do que com os acertos. E nesse fim de existência, nós vamos percebendo que tudo que eu passei lá atrás, quando eu iniciei, se eu não tivesse caminhado, ai de mim hoje. Então, o que me fortalece hoje é o que eu fiz lá atrás. E o que vai me fortalecer na próxima existência é o que eu estou fazendo nessa. E assim sucessivamente. Então, para terminarmos, eu gosto sempre de dizer, como Paulo de Tarso diz, que a caridade é o dever, caridade como dever. Quer dizer, é dever nosso ajudar o outro, mas o dever maior é com você mesmo. Porque quando você muda, você muda tudo, e todo mundo fica ao seu lado, todo mundo quer ficar perto de você, porque você emana energia, não é assim? Por isso que Paulo diz: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua os dons da profecia e saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grão de fé que permita transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres e deixe o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é nada exigente, o amor não é arrogante, o amor não é orgulhoso. O amor jamais é descortês, o amor não é interesseiro, o amor nunca se irrita. O amor não guarda rancor no coração, mas o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. Então o amor nunca terá fim, mas as profecias sim. Pois as línguas se calarão, pois a ciência tem seu termo. E perfeito é nosso conhecimento e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando nós éramos crianças, nós brincávamos como criança, pensávamos como criança, e como criança nós raciocinávamos. Quando nos transformamos, homens e mulheres feitos, nos despojamos dos atributos de criança. Hoje, por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto nós conhecemos apenas uma parte, mas logo nós conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos. Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor, mas dos três, o mais excelente é o amor. Muita paz, muita luz, muita gratidão pela atenção que nos dispensaram, tá? Não vai ter sorteio nenhum, tá bom? Então faça a vibração. Aproveitemos esse momento único, esse momento especial, onde aqui nos encontramos unidos pelo coração, pela mente, em espírito, juntamente com a espiritualidade superior desta casa.
E vamos vibrando por esta casa, vamos vibrando pelos projetos desta casa, vibrando pelos trabalhadores espirituais desta casa, pelos trabalhadores encarnados e todos que contribuem. Vibremos agora pelos nossos lares, nossos familiares, nossos entes queridos que porventura já tenham retornado à pátria espiritual. Vibremos pelos familiares que já têm sua família, onde quer que estejam. Vibremos igualmente por aqueles irmãos que se encontram ainda escravos das drogas lícitas ou ilícitas, por aqueles que dormem em ladrios, que dormem debaixo de pontes, que perambulam pelas estradas. Vibremos igualmente pelos presídios, pelos asilos, pelos hospitais, por todo o corpo de trabalho de um hospital, por todos os pacientes, por aqueles que se encontram adoentados em seus leitos, muitas vezes sem condição, mesmo sequer de comprar medicamentos. Vibremos pelas famílias, vibremos pelos lares em conflitos. Igualmente vibremos pelos irmãos que retornam à pátria espiritual através do homicídio, muitas vezes em desespero, em agonia, por aqueles homicidas igualmente. Vibremos por aqueles irmãos que no momento de loucura, num ato impensado, tiraram-lhe a própria vida. E uma vibração especial à Colônia Maria de Nazaré, que cuida especificamente desses irmãos. E uma vibração em especial a todos esses irmãos que ainda se encontram nos vales do sofrimento, da agonia. Que Jesus, nosso Mestre, nesse instante, por acréscimo de misericórdia, possa soprar uma brisa com o perfume das flores silvestres, para que renasça a esperança nesses irmãos e irmãs. Assim agradecemos por essa oportunidade, por esse momento. E a parte que nos cabe aqui encerramos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, mas na medida que nós também aprendermos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixa, Senhor, caímos em tentação de pecar novamente, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, em Jesus.